Canal Prates FC no YouTube para falar do Corinthians, do Santos, do Atlético Paranaense e do Flamengo. E é claro, fazer uma menção ao Atlético Goianiense, que começou a Copa Sul-Americana muito bem. Mas vamos lá. Libertadores e Sul-Americana. Eu comentei 2 jogos nessa terça-feira que passou. Primeiro, o Corinthians, né? O Corinthians foi um negócio assim... O primeiro tempo até que não foi ruim. O Corinthians, quando toma o gol aos 8 minutos de pênalti, um pênalti bem marcado, infantil do João Pedro na corrida, você fica puxando o cara, aquilo ali é pênalti. E aí depois o Corinthians domina o jogo, mas sem muita imposição, né? Até criou 1 ou 2 oportunidades. O Duqueiroz não estava mal no meio de campo. O Vitor Pereira, no intervalo, ao invés de tirar o Paulinho, deixou o Paulinho em campo. E aí tirou o João Pedro, colocou o Duqueiroz de lateral, botou o Maicon, que pra mim deveria ter começado o jogo, mas tá fora de forma, mas é o melhor, tinha que ter começado o jogo. E o Roger Guedes, que entrou numa desmotivação terrível, né? Mas aí tu muda o time tentando alguma coisa e toma um gol aos 20 segundos do segundo tempo. Ali o jogo acabou. Porque o Corinthians não teve mais força, né? O Renato Augusto estava exausto também, não sei porque que ficou até o fim. O time perdido. No primeiro tempo houve aproximação, houve inteligência para jogar, né? No segundo tempo não houve nada. E o Always Red é um time fraquíssimo, né? É um time fraquíssimo. Ganhou do Inter no ano passado, mas é um time muito fraco. E acho que vai ficar em último no grupo, mesmo que tenha ganho esse primeiro jogo contra o Corinthians. Agora é o seguinte, tem que tirar o Vitor Pereira. Não, pessoal, calma. O Vitor Pereira chegou agora, o trabalho está começando. Mas o pessoal do departamento de futebol tem que estar ao lado dele. O Alessandro, o Roberto de Andrade... Tem que, comentar algumas coisas com ele, dividir algumas decisões com ele, certo? Como não interferir em escalação, mas conversar com o técnico, porque o calendário agora ele não vai mais ter tempo para treinar. Isso aí acabou, ninguém vai ter tempo para treinar. O calendário brasileiro, que já é ruim e difícil, ele está achatado esse ano por causa da Copa e termina dia 13 de novembro. Agora não tem mais semana livre, nenhuma. Então... ele precisa arrumar o time com a bola rolando. E isso não é fácil, né? Vai estrear contra o Botafogo fora e é obrigado a ganhar do Deportivo Cali na Neoquímica Arena, porque o Cali ganhou do Boca Juniors por 2-0, já nessa largada, surpreendendo o que todo mundo esperava, com 2 vitórias de Corinthians e Boca, pelo menos eu esperava assim. Dá para recuperar? Claro que dá. Agora, tem que definir um esquema, de repente, tem que talvez mesclar os jogadores de qualidade com alguns mais intensos, né? Sem intensidade hoje é difícil. Você pega times menores, inferiores, mas que com muita intensidade, com muita pegada, podem te superar, né? Então o Corinthians tem capacidade para reagir, mas realmente o momento não é bom. Sem dúvida, não é bom. Outro time que me preocupa e está me preocupando desde o início do ano, né? Que é o Santos. Santos perdeu para o Banfield 1-0, teve a estreia do Maicon, que não jogou bem. O Bustos tentou a estreia lá do Fernandes, volante. O William Maranhão também. Um esquema de 3-4-3, né? Mais uma vez não funcionou. O Banfield foi melhor. O João Paulo de novo foi o melhor jogador do Santos em campo. Até quando que o João Paulo vai ser o melhor em campo? Então é o seguinte, o Santos realmente preocupa, né? E eu repito, é melhor esquecer a Copa Sul-Americana, ainda mais começando com derrota, e priorizar a Série A do Brasileiro e a Copa do Brasil. Todo o trabalho e todo o treinamento do Santos para permanecer na primeira divisão, para fazer 48 pontos. Se fizer acima de 48, ótimo. Tá salva a temporada. Mas é pensar pequeno, não é pensar pequeno, é pensar com a realidade. É se manter na primeira divisão e aí sim, no último ano de gestão do Rueda, você ter um pouco mais de capacidade de investimento para tentar ganhar um título. Não sejam idealistas apenas, né? O Santos não vai ganhar o Brasileiro. A Copa do Brasil, de acordo com os sorteios e passando ali ou aqui, talvez seja possível chegar lá na frente. Mas não vai ganhar o Brasileiro. Então assim, é melhor deixar a Sul-Americana para testar o time, colocar esses novos reforços aí que chegaram, mas treinar o time que vai jogar, o time principal, sempre para a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu sempre alertei, a situação não é fácil para o Santos, mas a torcida, grande parte, não, a gente tem um time muito bom, não sei o que, não tem. Realmente não tem. E claro que esses reforços que estão chegando agora, exigir deles que eles arrebentem no início, não vão arrebentar. E eles vão demorar um pouquinho para se adaptar também ao futebol brasileiro, à falta de treinos, ao calendário duro, difícil. Então, muita calma. Espero que nenhum deles se machuque já, esses caras que vêm do exterior,
nesse início de trabalho no Santos. Mas preocupa, Corinthians e Santos preocupa, o Santos preocupa muito mais, evidentemente. O Flamengo ganhou do Sporting Cristal, a vitória foi muito melhor do que a atuação, mas de vez em quando é importante que isso aconteça, né? 2-0 para dar uma acalmada no ambiente, estreia com vitória na Libertadores, e agora cabe à diretoria dar respaldo para o Paulo Souza e acabar com qualquer tipo de beicinho, de trololó, de coisas internamente. Acaba com isso e avisa os jogadores. O treinador é o Paulo Souza, quem não quiser área. O Flamengo é muito grande para isso, não dá para ficar vivendo de 3 anos atrás. Então, ótima vitória do Flamengo, melhor que a atuação, mas foi importante vencer. O Atlético Paranaense, eu comentei o jogo, jogou muito mais que o Caracas, não conseguiu fazer um gol. Podia ter ganho ali para os 3-1 tranquilo. Criou bastante, principalmente no segundo tempo, mas não conseguiu ganhar. Então o resultado, esse 1 ponto fora de casa, acabou sendo um mau resultado. Porque foram 2 pontos perdidos para o Atlético, ao invés de um ganho. O Caracas é que ganhou 1 ponto, entenda a analogia, né? Então o Atlético merecia ter ganho. É o time mais forte do grupo com o Libertad Strongest, mas perdeu uma grande oportunidade de vencer. Parabéns ao Atlético Goianiense, 4-0 na LDU. Talvez a maior vitória da história do Dragão, sem dúvida. Um resultado contundente sobre um campeão da América. Parabéns na abertura da Copa Sul-Americana ao trabalho do presidente Adson Batista, que tem sempre uma ideia, né, de transformar o Atlético num grande clube. E também ao Ceará, que de virada ganhou do Independiente por 2-1 e também larga na frente, melhorando já a sua estreia em relação à Copa Sul-Americana passada. Sempre um balanço aqui na medida do possível no canal Pretzel UFC, mas nessa análise inicial, Corinthians e Santos preocupam. E preocupam bastante. Canal Pretzel UFC no YouTube, um grande abraço e até a próxima.